Alô, 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 saudações, bem-vindos ao meu canal de YouTube, aqui Valdo Mário. Bom, presente vídeo realizar exercício relacionado com termoquímica. Necessariamente salientar, termoquímica é parte da química que estuda calor envolvido a um processo químico. Sem delongas, inclusive salientar foi pedido por colega, estudante universitário, inclusive que encontra-se ao norte do país. Então, colega estudante universitário. Bom, para questão de sigilo, então o nome não importa. Então, e no essencial, necessariamente, mas antes importa-me salientar, convidar para que se inscreva-se no meu canal YouTube Valdo Mário, partilhe e deixe ficar seu like. Salientar dúvidas, será um prazer em respondê-las. Contra a Covid-19, use máscara e siga as recomendações de tutela. Bom, a questão 1 diz aqui, a energia libertada na combustão do etanol de cana-de-açúcar pode ser considerada advinda de energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas seguintes equações químicas. As equações químicas aqui abaixo representadas. Pense necessariamente. Então, pretende saber qual é a variação de entalpia neste processo. Salientar, variação de entalpia é a energia total de um sistema medida a pressão constante. Portanto, é inclusive um calor envolvido no processo químico. Mas a pressão constante. Aqui, necessariamente, o calor depende necessariamente do tamanho das partículas envolvidas, necessariamente as fases e, necessariamente, inclusive, o método que a reação ocorre. Então, inclusive encontros variações de entalpia maior que zero, positivo significa a reação é endotérmica, e inclusive versão de entalpia menor que zero que é exotérmica, ou seja, liberta calor. Agora, por outra, necessariamente versão de entalpia maior que zero, o que significa uma parte térmica do processo transforma-se em energia química, no conteúdo químico da reação, ao passo que com a libertação de calor, uma parte da reação transforma-se em energia térmica do processo. E no essencial, necessariamente, a resolução do problema. Então, a questão 1. Então, tem essas reações 6 dióxido de carbono mais 6 moléculas de água. Então, por exemplo, C6 H12O6. Então, mais 6 oxigênio. Então, a segunda C6 H12O6. Então, as moléculas C2H5OH, etanol, mais dióxido de carbono. Então, menos 70 kJ por mol. Depois, C2H5OH, mais oxigênio. Então, isso é em conformidade com os dados do problema. É em conformidade com os dados do problema. Bom, inclusive, necessariamente pode-se aplicar aqui lei de Hess. Lei de Hess diz que no processo químico o calor envolvido não depende do caminho ao qual é envolvido, mas sim do estado inicial e final. O estado final e inicial. Necessariamente, o que pretende saber aqui é necessariamente o calor de 6 dióxido de carbono mais 6 água. Então, 6 a 12 ou 6 glicose, né?
Então quero saber necessariamente calor envolvido nessa reação. Nesta reação, que é exatamente esta. Então, reparando para essa equação, e as equações que aqui são fornecidas os valores de calores das entalpias. Então, reparando necessariamente, consegue-se verificar aqui, glucose tem-se como produto e reparando aqui tem-se como reagente. Então, teria que inverter para que seja para o produto. Então, teria necessariamente 2, C2, H5OH mais 2 dióxido de carbono C6H12O6. Então, a variação de entalpia, o calor necessariamente inverte também o sinal, então será mais 70 kJ. Mais 70 kJ. Invertendo a reação, inclusive o sinal da variação de entalpia inverte também. Então, poderia representar aqui a variação. Necessariamente. Então, pois mede-se a variação de entalpia e não a entalpia. Então, portanto, agora reparando para água, tem-se água e se expressa igual a expressão que tem-se água, tem expressão que tem água, tem-se sim, água. Agora tem-se aqui como reagente, dióxido de carbono também como reagente, portanto, terei que inverter. Inverter também, inclusive, inverte a expressão. Então, terei 2 dióxido de carbono mais 3 moléculas de água. Então, produzindo necessariamente C5, não, C5 não, C2, H5OH, H5OH. Então, mais oxigênio. Então, bastante entalpia, altera o sinal. Então, mais 12,35 kJ. Kilojoules. Então, daqui, necessariamente, bom, para o dióxido de carbono, para a expressão que pretende obter o valor de variação de entalpia, é necessariamente 6,6, o que significa ter 2 C2H5OH mais 2 dióxido de carbono, produzindo aqui C6H12O6, glicose, porque aqui é uma mole. Então, variação de entalpia mais 70 kJ. Agora, para este caso, teria que multiplicar por 2. E multiplicar por 2, inclusive a variação de entalpia, porque a função de estado necessariamente também teria que multiplicar por 2. Necessariamente terei 2 vezes 2, 4. Então, mais 3 vezes 2, 6. 2 C2H5OH mais 2 oxigênios. Então, 2 moléculas de oxigênio. Então, bastante entalpia, inclusive vezes 2. 12,35 kJ. Então, variação de entalpia global do processo variação de entalpia global do processo. Agora, terei que ser aqui, terei aqui necessariamente 4 dióxido de carbono mais 2 moléculas de dióxido de carbono. Necessariamente, porque terei que simplificar 2. Mas ao simplificar não significa que não existe essa reação. E não existe essas substâncias. Existem, pois. Ao simplificar é simplesmente para demonstrar a obtenção da equação global. Então, mais 6 moléculas de água. Então, portanto, faria-se nesse sentido. Portanto, produzindo aqui C6H12O6 mais
H2O2. Então, necessariamente 4 mais 4, 2. Aliás, 6. Então, terei 4 mais 2. Evidência, então, dióxido de carbono. Porque é mesmo. Então, 6 moléculas de água. C6H12O6 mais oxigênio. Mais oxigênio. Então, variação de entalpia total somatório, que é o mesmo. Agora, terei 6 para água, C6H12O6 mais oxigênio. Portanto, então, variação de entalpia é o somatório das variações de entalpias. Então, variações das entalpias, quais as que necessariamente as que representei aqui é somatório. Então, variação somatório teria aqui 70, ou seja, mais 70 mais 2 mais 12 35 kilojoules. Então teria aqui necessariamente 70 mais 2 vezes 12, 35. 70 mais 2 vezes 12, 35. Então 25, 40 kilojoules. Então, o que significa de que a variação de entalpia 6 dióxido de carbono mais 6 moléculas de água, produzindo C6H12O6 mais 2 oxigênio, então corresponde a mais 12 não, é 25, 40 kilojoules. E problema resolvido. Portanto, inverter a reação, inclusive, inverte também o sinal da reação. Agora, indo para a questão seguinte 2, que eu numerei aqui como sendo 2, mas antes deixa-me ficar aqui a ilustração e salientar aqui esta simplificação simplesmente foi para demonstrar a reação, a equação global, não necessariamente que não fazem parte da reação, fazem, pois tem-se aqui dióxido de carbono mais água, forma-se essa espécie a álcool. Então, portanto, aqui álcool, reação de dióxido de carbono forma aqui necessariamente a glicose, não necessariamente que não faz essa parte, é simplesmente para demonstrar a equação global. O que significa, poderia não simplificar isso, não demonstrar isso, essa barra tanto de eliminação dessa espécie. Então, indo para outra questão. Outra questão 2 diz-nos aqui, dada a equação termoquímica, tem-se aqui, então, com os seguintes dados, entropia de metano, hidrogênio, dióxido de carbono, água. A combustão do metano obedece às seguintes etapas. Tens aqui as etapas. Quer saber? Calcula a variação da entalpia sem aplicar a lei de Hess. Sem aplicar a lei de Hess. Ok, mas eu tudo bem, posso inclusive aplicar a lei de Hess, inclusive posso calcular sem aplicar a lei de Hess. Necessariamente CH4 mais oxigênio. Então, produzindo aqui dióxido de carbono mais água. Então, tem-se aqui carbono mais hidrogênio
produzindo aqui metano. A sua variação de entropia corresponde a menos 74,8 kJ. Então, inclusive tem-se carbono mais oxigênio, produzindo dióxido de carbono. Então, só calor menos 393,5 kJ. Hidrogênio mais oxigênio, produzindo aqui água, calor menos 241,8 kJ. Então, bom, logo aqui consegue-se verificar de que são fornecidos aqui os calores de metano, tem-se aqui variação de entropia de formação, de oxigênio, inclusive o oxigênio elementar, portanto zero. Então, dióxido de carbono inclusive. Então, portanto, se aplicar necessariamente a lei de Hess, então terei variação de entalpia da reação igual necessariamente somatório das variações de entalpias de produtos, tendo em conta inclusive o coeficiente psicométrico, a diferença com adurgentes. Então terei necessariamente dióxido de carbono mais a entalpia de água menos de oxigênio, irei considerar o padrão, então menos a do metano. Isso sem aplicar a lei de Hess. Sem aplicar a lei de Hess. Então, teria aqui variação de entropia de reação igual para dióxido de carbono, variação de entropia de formação para dióxido de carbono. Isto é de formação, porque é a partir dos seus elementos individuais. Então, a que forma-se o composto, então, é dióxido de carbono, então, é variação de entropia de formação. Então, menos 393,5 mais para água necessariamente menos, então menos 241,8, então vezes 2, menos 0 para oxigênio pós-elementar. Metano, variação de entropia de formação menos 74,8. Então, quilojoules. Então, daqui a entropia de reação, então será necessariamente quanto é que dá isso? Menos 393,5 menos, bom, teremos aqui menos 393,5 menos 2 vezes 241,8 mais 74,8 kJ. Então, menos 393 menos 2 vezes 241,8 mais 74,8. Isto menos 802,3 kJ. Deixa eu verificar se não falhei. Menos 393,5 menos 2 vezes 241,8 mais 74,8. Sim, 802,8. Então, necessariamente, esta é a versão de entropia correspondente. Então, a CH4 mais 2 por dióxido de carbono mais água. Portanto, combustão completa. Pois combustão completa tende-se a formar dióxido de carbono em água. Então, a versão de entropia menos 802,3 kJ.
porém sem aplicar LDS, que o problema diz, pediu-se sem aplicação da lei DHS. Neste caso, o método que usei, mas agora aplicando a lei DHS, só para demonstrar que o resultado também será o mesmo. Está aplicando a lei DHS, CH4. A lei DHS diz-nos que o calor envolvido no processo químico não importa de caminho a qual necessariamente é envolvido, mas sim estado inicial e final. Então, metano mais oxigênio, essa combustão, dióxido de carbono mais água. Então, tem-se carbono mais 2 hidrogênio, presente metano. Então, só a variação de entropia menos 74,8 kJ. Então, hidrogênio, aliás, carbono mais oxigênio, produzindo aqui dióxido de carbono, seu calor menos 393,5. Então, hidrogênio mais um meio, oxigênio produzindo aqui água. Então, menos 241,8 kJ. Então, bom, quer saber a variação de entropia do processo. Se eu coloco bolinha, estou a dizer que é a condição padrão. Agora, necessariamente 25 graus Celsius, a pressão atmosfera, 1 bar. Bom, agora tenho aqui metano para a esquerda, ou seja, na esquerda, como reagente. Aqui tenho variação de entropia de formação. E a variação de entropia de formação é necessariamente calor liberto absorvido na formação de um determinado composto a partir dos seus elementos individuais. Agora, se eu tenho aqui necessariamente ao reagente, tenderei que inverter, tenderei variação de entropia de decomposição. Então, seria CH4, então carbono mais hidrogênio. Então, invertendo também o sinal, então necessariamente será positivo. Segundo a lei de Lavoisier-Laplace, que diz a variação de entropia de decomposição é igual à variação de entropia de formação, mas com sinal negativo. Os valores numéricos iguais, mas com sinais contrários, nesse sentido. Agora, repare também, aqui tem oxigênio à esquerda, aliás, dióxido de carbono à direita. Então, mantenho. Ao manter também, inclusive, mantenho o sinal da variação de entropia. Também 393,5 kJ. Para hidrogênio, ou seja, perdão, água, produto, então, inclusive produto. Então, hidrogênio mais meio oxigênio produzindo água. A variação de entropia igual a menos 241,8, porque não houve alteração da reação, da ocorrência da reação. Bom, reparando inclusive para a reação, consegue-se verificar aqui nesta reação, para água tem 2 moléculas de água, portanto aqui também deve ser 2. Portanto, poderia representar novamente para tornar carbono mais 2 hidrogênio. Então, a variação de entropia 74,8 kJ. Então, carbono mais oxigênio, dióxido de carbono menos 393,5 kJ. Agora, terei que multiplicar por 2. Então, terei 2, o que significa tudo, terei que multiplicar por 2, inclusive a variação de entropia por 2, o que obterei necessariamente 2 hidrogênio mais oxigênio, produzindo aqui 2 moléculas de água, e variação de entropia igual necessariamente
menos 241,8 vezes 2. Então, quilojoules. O mesmo acontece para este caso. Não necessariamente que eu esteja a simplificar, mas sim, não podendo inclusive simplificar os resultados, porque as equações são existentes, não necessariamente que se eu simplifico carbono com carbono deixa de existir. Não. Eu simplesmente para ver o que resta, não passo, eu posso demonstrar necessariamente para. Agora, porque se eu faço necessariamente e não estou a eliminar, não estou a dizer que não existe. Existe, sim. Mas agora, para facilitar na compreensão do que pode-se obter no final, então, terei aqui necessariamente, inclusive, então, metano mais 2 oxigênios, então, uma molécula mais uma, 2. Então, produzindo aqui dióxido de carbono mais 2 moléculas de água. Então, o somatório das variações de entalpia, então, terei aqui necessariamente o calor da reação. Agora, como obter o calor da reação é somar necessariamente o que eu transformei, porque houve certamente uma alteração no processo de modo com que pudesse obter a expressão global, inclusive do sinal da versão de entalpia. Então, o somatório da versão de entalpia será 74,8 menos 393,5 menos 2 vezes 241,8 quilojoules. Então, reparando inclusive para os resultados, 74,8 menos 393,5 menos 2 vezes 241,8. Então, dá-me menos 802,3 quilojoules. Então, o que significa de que a variação de entalpia do processo da combustão do metano é necessariamente que é a combustão completa quando se produz dióxido de carbono e água. Pois combustão incompleta produz monóxido de carbono e água, ou carbono inclusive e água. Necessariamente teria aqui menos 802,3 quilojoules. E como eu havia dito, este é o método aplicando lei de Hess, pela lei de Hess. Mas o problema pediu como que não se usasse a expressão da lei de Hess. Então, o passo anterior que representei. Portanto, apresentei duas vias de resolução, pois, embora tenha-se pedido para que resolvesse sem aplicar a lei de Hess, é muito essencial também saber aplicando a lei de Hess. Portanto, deixei também ficar aqui a representação da lei de Hess. Que a lei de Hess foi nesta representação dos passos que representei. Agora, bom, deixando ficar aqui a ilustração, se calhar não tenha verificado tão bem alguns pormenores, alguns sítios que eu tenha redigido. Questão 1. Pelas enumerações das quais apresentei. Mas fiz aqui a leitura das respectivas questões, só questão de interpretar.
mesma sequência de numeração que existe. Bom, vamos dizer, foram essas as questões. Bom, espero que tenha-se percebido, mas se tenha ficado algo para trás, tenha a oportunidade para comentar, inclusive, bom, o vídeo foi necessariamente para que tornasse parecedor, então, mais uma razão. Então, portanto, preocupado-se consigo, inclusive, pedindo, inclusive, com que deixe ficar like, partilhe o vídeo para que possa chegar aos demais quais possam ser úteis, e subscreva-se ao canal. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Aqui vão demais, estudante universitário.